cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao cartaz da quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este cartaz é um campo aberto a todos. Se antes da pandemia o mundo do futebol era um escape para legiões de fãs, de repente esta ameaça viral veio roubar a milhões de adeptos o tradicional ponto de encontro no estádio do Clube do Coração e veio calar os relatos da rádio, veio suspender as imagens de alta definição que nos levavam às emoções do desporto rei por cada pixel dos televisores que temos em casa. O momento por que o futebol está a passar não terá paralelo na história do desporto e a extensão desta paragem está a criar um dominó de impactos financeiros avassaladores que arrastam clubes, empresas de turismo e a própria imprensa e as televisões para uma crise sem precedentes e com impactos ainda difíceis de avaliar. Numa altura em que aqui ao lado em Espanha já se fala de jogos à porta fechada até ao fim do ano, o futuro da essência deste desporto rei vive um cliffhanger. E é para tentar perceber o que poderá mudar dentro e fora das quatro linhas que hoje reuni uma equipa de notáveis jornalistas habituados a contar as grandes histórias que se passam durante e além dos 90 minutos de cada clássico. Connosco, hoje, recebemos José Manuel Ribeiro, diretor do jornal desportivo O Jogo, Ivo Costa, jornalista da Sport TV, e Pedro Filipe Maia, editor-chefe da Eleven Sports. Juntos, vamos falar sobre como é fazer jornalismo desportivo num mundo com todos os atletas no banco. E claro está, também vou querer saber como se compõem os cartazes da quarentena de todos e de cada um. Companheiros, está dado o apito de partida. Sejam bem-vindos ao cartaz da quarentena. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, a questão que se impõe sempre que abrimos este cartaz é como é que cada um de vocês está. José Manel. Impecável, pá. A cadeira mais confortável que a do jornal. Essa vantagem. Pá, tenho os meus brinquedos todos aqui, portanto, pá. É pá, fantástico. Ivo, aí já se começa a notar necessidades de uma ida ao barbeiro, não? Verdade. Mas também a verdade é que com isto vamos poder potenciar agora o crescimento da economia. Claro que sim. E esse vai ser o meu contributo maior nesta reabertura. Portanto, amanhã tenciono já investir fortemente ao nível do barbeiro. Maravilha. Pedro, e tu também, por estes dias tens estado mais perto da tua cidade do coração, não é? Não estás em Lisboa? Não, consegui. O teletrabalho deu-me este privilégio de trabalhar 50 dias no Porto, pelo menos 50 dias no Porto, o que é fantástico. Estar perto da família, que é a parte boa de estar no Porto, estar perto da família neste momento ganhou outro significado. Estamos mais perto fisicamente, mas não dá para estar juntos. Não? E estando com eles mais perto, pelo menos, é mais fácil ultrapassar a incerteza destes tempos, não é? Sim, é verdade. Vamos falando, vamos nos consolando uns aos outros, mas pronto, agora já temos alguma liberdade, mas muita responsabilidade também nos próximos tempos. Exatamente. José Manuel, eu agora começaria às tantas por ti, porque basicamente quando começamos a perceber os sinais de que viria algo desconhecido como uma pandemia que iria afetar basicamente tudo o que é desporto, do futebol ou atletismo, percebeste de imediato que toda esta atividade, o mundo do desporto ia ficar em suspenso? Eu acho que quem disser que estava preparado para uma coisa destas ou que tinha previsto ou pensado numa possibilidade destas estará a mentir, porque não acredito que alguém se imaginasse neste cenário. Ou melhor, os primeiros tempos foram de necessários para tu encaixares o nível de risco do que estavas a viver. E estamos a falar mesmo de risco de sobrevivência de muitos clubes, de várias modalidades, de modalidades inteiras até. Uhum. Eu acho que mesmo agora ainda há muita gente que não tem consciência daquilo que de facto está em causa e sobretudo de como tão facilmente foi posto em causa, não é? Como tão simples, num dia ou dois tu tens tudo que tinhas por garantido, tudo que tomavas por garantido, de repente fica por um fio, digamos. Eu acho que essa foi foi o primeiro choque, não é? Foi o primeiro. Demoraste 1 ou 2 semanas a perceber onde de facto estavas metido, a dimensão do problema.
E poderíamos dizer que o próprio radar da redação e o foco da notícia teve, com uma grande agilidade, teve que se mudar, porque basicamente, não havendo jogos, não havendo propriamente novidades nesse campo, foi necessário também começar a perceber até onde é que iria o impacto desta paragem. Essa parte boa para mim. Eu sou muito crítico do jornalismo que se faz no desporto, incluindo o meu jornal, portanto, não me tiro daí. Acho que temos horizontes muito fechados, fazemos sempre a mesma coisa, temos grande dificuldade em trazer coisas novas, novos objetos de informação para dentro da nossa missão, e este período tão longo, sem a desculpa do pé de gravador que nós chamamos, sem essa possibilidade de tu viveres apenas da agenda e mais nada, não é? Ajudou-me a convencer, de certa forma, a redação a fazer coisas diferentes e a pensar de outra maneira. E acho que houve alguns bons resultados nesse aspecto. Aliás, e basicamente a renascer um bocadinho, a pensar de maneira diferente. Exato, é mesmo isso. Pá. Isso é uma luta de muitos anos que, se calhar, sem um processo traumático como este, sem que as pessoas fossem de facto encostadas à parede e obrigadas a fazer isto, não teria acontecido. Percebes? Agora não sei se quando voltamos ao mesmo ou não é? Talvez não. Aliás, isso é um ponto de situação que fazemos praticamente para todas as vertentes da nossa vida, que é vamos partir do pressuposto que vamos aprender com tudo o que refletimos este tempo e que, regressada à normalidade, que começamos também a agir de maneira diferente. Deixa-me só dar-te um exemplo, que nem sequer é um exemplo de pensar fora da caixa. O jornalista do futebol foge muito à questão política. A questão da política do futebol, a questão ou mesmo da política do desporto, portanto, é uma coisa mais complexa. Eles tentam evitar quase instintivamente evitam esse tema, que acaba por ser sempre tratado muito por cima, por chefias de redação, por diretores, por essas coisas todas. Exato. Eles quase foram obrigados a pensar nisso agora. Quase todos os que fazem clubes, as chefias intermédias, tiveram que pensar naquilo, porque de facto tornou-se o mais importante de tudo. Porque algo tão simples como a palavra layoff passou a fazer parte das nossas vidas e também a aplicar-se. Aliás, chegou-se até a pensar na possibilidade até grandes clubes terem que recorrer a essa ferramenta que é no fundo um ventilador num momento de grande aperto financeiro. Agora, no universo das televisões, esta reengenharia e este exercício de repensar o nosso trabalho também teve que acontecer, porque sem emissões de futebol não há como preencher grelha, e como tal, no imediato, tanto na Sport TV como na Eleven, foi necessário também criar aqui uma forma de preencher grelha com valor acrescentado, não é? Não deixando os vossos telespectadores defraudados, e com uma oferta também informativa e de conteúdos alternativa. Como é que foi na Sport TV, Ivo? Olha, na Sport TV, aqui pegando também um bocadinho naquilo que foi o início do Zé Manuel Ribeiro, eu tenho olhado para isto e temos falado muito do que está a acontecer e temos reunido bastantes vezes, até falando aqui mais da realidade do Porto, temos reunido bastante e tentado perceber o que é que nos está a acontecer. E há três palavras-chave: uma é fragilidade, outra é resposta e outra é reinvenção. Porquê? A fragilidade porque, como dizia o Zé Manel, de facto o que mais me assustou nisto foi perceber que em 48 horas de repente tudo ficou em causa. O negócio, a nossa forma de trabalhar, aquilo que estava dado como adquirido para nós produzirmos, ou seja, toda a gente ficou a olhar e a perceber onde é que isto vai parar. E isso foi um sinal muito preocupante do ponto de vista económico em muitos setores. Neste em concreto foi fortíssimo. Rapidamente as bases ficaram por terra. Depois foi preciso dar uma resposta imediata, e aí eu acho que, no que toca, eu sou apenas jornalista da Sport TV, não posso falar como uma chefia, mas olhando ao meu redor a resposta foi fortíssima da redação. Eu acho que estes momentos mostram sempre, e não sou romântico para dizer que tenho ouvido muita gente a falar do lado positivo apenas disto. Isto mostra muito o lado positivo, mas também o negativo, e isso é positivo. Claro. Podemos, nestes momentos, perceber bem quem temos ao nosso lado, e isso foi fantástico. Na redação do Porto foi um momento excepcional. Revelador. Foi um momento de união impressionante e é a minha realidade mais próxima. Desculpa estar a falar mais disso, porque foi um momento fantástico a esse nível.
e o Rui Orlando tem frisado muito isso também, e foi muito bom. E a empresa na sua globalidade também. Depois há coisas menos positivas que em todas as empresas nestes momentos ficam mais expostas, e isso também acho que é positivo porque permite repensar a empresa e reposicionar, reinventar, e aí vem a palavra reinvenção, reinventar o produto. Aqui, se me dizes como é que nós, e a tua pergunta era como é que nós tínhamos reposicionado a empresa perante isto, não é? Qual foi a vossa reorganização e reação imediata, no fundo? A reorganização imediata foi tentar perceber o que é que podemos produzir. E aí percebemos de facto que a Sport TV está muito vocacionada para a questão das transmissões. Mas para lá disso, o que é que podia ser feito? E aí a redação tentou produzir e tentou ter os protagonistas, e acho que se conseguiu produzir alguma coisa relevante. Depois, eu acho que uma das coisas mais positivas de tudo isto é termos percebido que o jornalismo tem lugar no desporto. E digo-te isto porquê? Fechando aqui muita análise numa questão que é a repetição dos jogos. As reposições dos jogos têm tido audiências baixíssimas, como era previsível que assim fosse. E isto é positivo em que medida? Na medida em que se percebeu, e digo-te isto porque há muita gente que acha que o futebol, no caso, mas vou fechar no futebol, é apenas entretenimento. Errado. Quando tu separas o jogo do fator jornalístico, do imediatismo e do direto, o produto morre. Ninguém quer ver um jogo já sabendo o resultado. Exatamente. E digo-te mais, há quem defenda, que eu já ouvi, que os jogos não deviam ter... devia ser só o ambiente. Ainda há tempos ouvi uma senhora muito exaltada num restaurante que estava na mesa ao lado e dizia deviam calar esta gente toda e meter só o ambiente do estádio. E acabar com as flashes, e acabar com as conferências de imprensa, antes e depois dos jogos, etc. É uma visão muito contemplativa da coisa, não é? Mas eu gostava que isso acontecesse durante um mês. E tu ias perceber, as pessoas iam perceber o quão pobre ia ficar o espetáculo sem tudo isto. E o facto do nosso papel, de todos nós, meu, do Zé Manel, do Pedro, sair reforçado em tudo isto, é uma oportunidade de reinvenção e também das pessoas perceberem, afinal, o que estamos aqui a fazer. Portanto, eu acho que isso foi muito importante em toda a linha, e tentamos reinventar-nos como? Reposicionando os produtos que tínhamos, repondo muita matéria que tínhamos em antena. As audiências não são nós, como a Eleven, como o 11, como todos os canais, obviamente, especializados em desporto, pagaram uma fatura grande, os jornais também, nesta fase. Exatamente. Mas acho, tal como o Zé Manel dizia, que foram feitas coisas fantásticas, belas reportagens, houve um esforço grande das pessoas, viraram muitas vezes o foco para algo que ultrapassa largamente a questão do desporto, e tudo isso é uma prova de competência que eu gostava que prevalecesse. Agora vamos ver, agora é só esperar e ver. E vamos estar cá para ver e realmente perceber como é que, descobertas essas fragilidades, se podem descobrir novas estratégias que vinguem daqui para a frente. Pedro, e na Eleven, aliás, à semelhança da Sport TV, os canais de televisão desportivos isentaram o pagamento de assinaturas aos seus subscritores, ou seja, e vamos perceber também um pouco o impacto económico que isso teve, tanto nas televisões como nos jornais. Mas qual foi a vossa reação também? Ou seja, como é que reorganizaram grelhas? Sei que vocês apostaram agora recentemente também em formas alternativas de desporto, como é o advento dos eSports, ainda para mais com milhares de pessoas, milhões de pessoas em casa com as suas Playstations, treinadores de bancada e jogadores de bancada, digamos assim. Quais foram assim as grandes mudanças que tiveram de ser feitas de imediato assim que a pandemia se instalou? Primeiro concordo com as duas bases das ideias do José Manuel Ribeiro e do Ivo, sobretudo porque nos tivemos que reinventar todos e também nos conhecemos melhor todos uns aos outros enquanto equipa, enquanto organizações. A forma como nos reinventamos, a ideia que o Ivo lançou há pouco de facto, eu acho que marca, uma das lições a retirar deste isolamento, que é a ideia desta falta de futebol, que é o fator direto, o fator imprevisão, a imprevisibilidade de tudo o que nós gostamos do desporto, de ver um jogo sem saber o resultado final. É quase tudo no desporto, e notamos isso nas audiências, notamos isso na procura das pessoas. E como falas, e indo diretamente à tua última parte da pergunta, os eSports neste momento são das poucas coisas que nos conseguem dar esse fator de imprevisibilidade. Exatamente. E indo buscar um mundo que para nós era quase um mundo underground de youtubers, de gamers, que de repente percebemos que de facto se calhar é o próximo passo a dar nos conteúdos de televisão e não só.
porque há uma fatia gigante para explorar aí, e vai desde o futebol ao ciclismo, à Fórmula 1, a tudo neste momento tem esportes, e foi uma forma de combatar esta falta de direto, esta falta de imprevisibilidade que havia neste momento nas televisões. Pedro, está a resultar? Está a haver muito feedback por parte dos telespectadores? Em termos de audiência, como é lógico, não é nada de megalómano, não é nada de extraordinário, nada que se compara ao futebol real e ao desporto real. Agora, há uma procura de outros públicos, há feedback positivo, há o pedido de que se faça mais. E sinceramente eu acho que não só a Eleven Sports, o Sport TV também o fez, e outros canais já o faziam, não em direto, mas já o faziam. Eu acho que os próximos passos nos próximos tempos vão prevalecer este tipo de conteúdos na televisão. Quanto à reinvenção que nós tivemos que fazer, aquela primeira semana foi um bocadinho de perplexidade perante tudo isto, não é? De ficar a perceber o que é que isto ia dar. Mas de repente percebemos que toda a gente tinha que arregaçar mangas e criar aqui novos conceitos. Nós temos uma vantagem neste caso, entre aspas, que é nós não temos as notícias, ou seja, nós não temos que ser tão imediatos quanto uma Sport TV ou quanto um jogo, neste caso, para ir contra o painel que aqui temos. Mas eu também tenho alguma participação na construção de grelha e tivemos que realmente encontrar aqui ganchos completamente diferentes todas as semanas, procurar satisfazer o público todas as semanas, que não é fácil, principalmente indo para trás, indo ao arquivo, refazendo toda uma lógica que era muito mais fácil de fazer antes, porque sabias que àquelas horas ias ter jogos, melhores ou piores, era um direto e ias ter que trabalhar sobre eles. E por isso foi um desafio que é interessante. Começa a ser mais difícil a cada semana que passa, porque cada vez há menos criatividade para construir uma grelha de 24 horas de 3 canais. Mas também vamos acreditar que estamos mais próximos do regresso a uma aparente normalidade. Por enquanto, por exemplo, em França o campeonato já era, não é? Por isso, mas lá está, são 3 meses que estão a ser uma espécie de prova de uma endurance para todos vocês. Muito. Aliás, foi notícia esta semana de que uma porcentagem da equipa ficou em layoff da Eleven Sports, infelizmente. Mas foi um passo atrás para no futuro dar-nos, se tudo correr bem, alguns à frente, e pronto, as pessoas aceitaram, e foi assim, foi mal para a equipa, porque ninguém gosta de ver colegas ficarem fora por alguns tempos, mas grandes empresas o fizeram, e não há que ter vergonha de assumir que neste momento estamos juntos. Estamos todos no mesmo barco, e é mesmo. Exato. Assim. Há uma grande solidariedade perante isso, mas se o futebol regressar, e também por isso eu acho que se está a fazer tanta força para que o futebol regresse, vamos ver se é possível terminar os campeonatos. Mesmo regressando o futebol, eu não sei se vai ser possível terminar os campeonatos, porque na Alemanha já foram detectados alguns casos em algumas equipas de jogadores que testaram positivo nestas semanas. Não se sabe muito bem como é que se vai reagir a tudo isto, mas também por isto se está a fazer tanta força para que o futebol e o desporto regresse. O futebol, porque algum do desporto nacional já foi cancelado, internacional também, para que a economia tenha alguma ativação, e esperemos que isso seja bom também para nós todos, porque vivemos um bocadinho do desporto e de tudo o que o desporto nos pode dar. José Manel, falávamos aqui da decisão das televisões de desporto, como a Sport TV e Eleven, terem suspenso a cobrança das assinaturas de televisão, digamos assim. O jogo continuou a sair todos os dias, mas num mundo onde éramos obrigados a estar em casa e onde ir ao quiosque passou a ser mais difícil. Ou seja, continuou-se a trabalhar, as receitas publicitárias levaram também a quebra que é pública e notória. Como é que se reage a este descalabro? Por outro lado também, as assinaturas digitais começaram a ter algum aumento ou não chegaram para tapar os prejuízos? Não chegaram e é natural, porque o que as pessoas pretendem, não é? Não é forçosamente um jornalismo, não é? O que as pessoas querem no futebol são um produto muito objetivo, não é? Querem os jogos, querem a discussão sobre os jogos, querem reportagem dos jogos, querem opinião sobre os jogos, é o que eles querem, não é? E sabemos que com uma propensãozinha para a polémica, portanto, quanto mais polémica, claro. Assim senhor, isso é o que eles querem. A partir do momento em que isso não exista,
há um afastamento. Aliás, há um texto que saiu hoje em todos os jornais do Presidente da Federação que é exatamente isso que ele quer dizer, não é? E é uma ideia que eu próprio tenho falado sobre ela, tenho escrito sobre ela há muito tempo, que é, nós não podemos dar o futebol como garantido. Porque as pessoas, por exemplo, a questão, estamos aqui dois canais fechados, não é? Dois canais de cabo fechados. O universo de pessoas que têm acesso a esses dois canais é uma porção do mercado total em Portugal. Se nós continuarmos a ter só futebol fechado, não é? Nunca termos futebol em canal aberto, é natural que as pessoas se vão afastando e é natural que cada vez menos se interessem por futebol, porque há outros interesses, há uma competição permanente na nossa atenção, não é? E portanto isto que nós julgamos agora que está garantido pode não ser assim no futuro, não é? E é isso que ele quer dizer, as pessoas viveram bem sem futebol estes 2 meses, não é? Se calhar há alguns que se passaram a ser adeptos da Netflix e que a partir de agora vão ver muito mais Netflix do que Sport TV, não é? Ou Eleven, a mesma coisa, não é? Eu diria que uma coisa não substitui a outra. Eu acho que quem gosta de futebol gostará sempre de futebol e não vai encontrá-lo no Netflix à partida. Mas o dia só tem 24 horas, não é? Sim. E nós vamos escolher o que é que fazemos com essas 24 horas. Essa é a commodity mais valiosa do universo, isso não temos dúvidas, tempo, claro. Não é? Portanto, claro. É verdade, nós não podemos dar isto por certo, não podemos sentir-nos garantidos de maneira nenhuma, não é? Quanto à minha indústria, quanto ao jornalismo, opá, eu costumo dizer que eu já fiz o Vietnã, a Coreia, essas coisas todas, não é? Portanto, eu, opá, nestes anos todos já passei por essas coisas todas, portanto, não é... até vejo isto como uma oportunidade para que as autoridades, de uma vez por todas, tenham uma intervenção e protejam o que é importante, não é? Que é o bom jornalismo, não é? Independentemente de até oferecermos regras mais precisas, nos propormos a ser mais escrutinados e a sermos mais disciplinados, se quisermos, na questão do bom jornalismo, não é? Podemos dar isso em troca. Agora, se não tomarem uma posição agora, se não nos defenderem agora, depois já será demasiado tarde, mas ainda bem, pelo menos, que chegamos a uma situação em que eles estão obrigados a ver, não é? Em que o problema lhes entra pelos olhos dentro. Mas pelo menos uma coisa é certa, não é com 15 milhões de euros de publicidade institucional que se vai resolver qualquer problema. E com outra coisa, que nos atinge a todos aqui, sem nenhuma menção ao jornalismo do desporto. Exatamente. Nem às televisões, nem aos jornais. Nenhuma menção, não é? É um bolo que parece, assim, quem fala assim de repente, parece quase um valor de um primeiro prémio do Totoloto, mas isto é dividir por muitas paróquias e o que depois irá sobrar por todas elas não vai dar para pagar grande coisa. Não. Agora, é curioso, Zé Manuel, tu estavas a falar aqui há pouco de que tinhas a questão de que as pessoas, tanto 3 meses sem futebol, se vão mudar de hábitos, se vão render à casa de papel e deixam de subscrever a Sport TV ou a Eleven. A questão é, o campeonato supostamente, pronto, tudo indica que irá regressar agora no final deste mês. O Benfica e o Porto estão separados por 1 ponto, por isso, em condições normais, isto seria uma luta renhida até ao rubro, até ao último momento. Agora, qual é a vossa opinião? E aqui lanço a questão a vocês os três. Acham que com este regresso vamos ter que esperar muito até que as velhas picardias entre os agentes desportivos voltem à normalidade? E do lado dos próprios adeptos, acham que eles vão estar ainda mais apaixonados, ainda com mais sede de futebol, ou pelo contrário vão estar mais dispersos e preocupados com o Covid e com o uso das máscaras e com a distância social e acabam por desvalorizar um bocado a paixão dos fins de semana? Queres que eu te faça uma previsão? Posso fazer uma previsão? Podemos fazer todo tipo de especulações aqui não há... Entre os 5 e os 10 minutos do primeiro jogo grande, alguém estará a insultar o comentador da Sport TV, não é? Estará lá, é garantido. E no resto, eu acho que os adeptos são um grande risco nisto tudo, não é? Aliás, vimos hoje, quando os Pedragões mandaram um grupo de 40, 40 tem a sua graça, se calhar foi de propósito, 40 quarentena, ao Olival, não é? Portanto, estamos garantidos. Vamos ter um festival de multidões à porta do estádio, dos centros de treinos, vamos ter de tudo, não é?
Exatamente. Aliás, o maior risco para mim, para a continuidade do futebol, para acabar de facto a época, está mais nos adeptos do que nos clubes. O comportamento deles pode ser de tal forma imprevisível que leva as autoridades a recuarem e a vamos fechar isto e só regressam em setembro. E sobretudo as claques têm discernimento e costumam ser muito razoáveis, não é? Mas pronto, Ivo. Os clubes aqui têm um papel fundamental, quer dizer, e pedagógico vão ter até. de chegar à frente. Não, mas há aqui um problema grande que também fica muito à vista, é que os clubes estão reféns de alguns adeptos. E é difícil manter os adeptos em casa nesta fase final do campeonato. É que ainda por cima é uma fase de decisões. E eu acompanho completamente o Zé Manel naquilo que ele diz, e aliás, eu acompanho quase sempre naquilo que ele escreve também. E ele passava um atestado de mau comportamento à maioria dos presidentes que se têm manifestado por estes dias, depois daquela cimeira que houve, porque de facto transportar de novo a discussão para uma plataforma de ruído que é o nosso pior inimigo, todos nós, do negócio, é terrível, quer dizer, e eu já vi presidentes a dizerem uma coisa e a dizerem outra, completamente o contrário no dia seguinte, e isto é muito complicado, assim, porque eu não tenho nenhuma esperança que as coisas possam correr bem ao nível dos adeptos. Quanto à estrutura, os clubes estarem preparados para isto, não tenho nenhuma dúvida, e são altamente profissionais, mas agora conter os adeptos, aí há uma missão dos clubes que é decisiva. Clubes que estiveram, deixa-me só dar esta nota, esta questão da reinvenção foi muito interessante e acho que tanto o Pedro como o Zé Manel também perceberam isso e viveram isso até. Tem sentido que os clubes, a certa altura, mais no início do processo, baixaram um bocadinho à terra, ou seja, houve uma maior abertura para muita coisa que era impossível. Eu posso dizer, por exemplo, nós na Sport TV no Porto foi criada uma rúbrica que é Hoje Faz Anos, que é só por exemplo, que é todos os dias o jogador faz anos e convidamos o jogador e depois a conversa naturalmente flui para a atualidade. Nós tivemos jogadores de clubes que normalmente nunca teríamos. Hoje tivemos o médio do Manchester City, e não foi preciso, os contactos foram feitos como são sempre. A abertura foi diferente porque, e sobretudo em Portugal, os clubes perceberam alto que estamos todos no mesmo barco e a certa altura estiveram um bocadinho perdidos também. As estruturas agarraram-se onde? À imprensa. Agarraram-se à imprensa. E aos jornais, muito aos jornais também. E a questão é essa, é agora, o que é que eles vão transportar disto que aprenderam para a nova fase? Tenho muitas dúvidas que transportem muita coisa, mas este momento será sempre um momento muito interessante para guardar para a memória futura, eu acho, a esse nível. Porque foi muito curioso ver muita coisa que aconteceu, graças a Deus, em termos jornalísticos, que era impossível de outro cenário. E ninguém perdeu pontos com isto, ninguém vai começar pior o campeonato pelas entrevistas que deu. Claro. Cá está. E este banho de realidade foi o mais positivo que houve, de facto. Ou seja, fazendo aqui quase que uma analogia um bocado grosseira, da mesma maneira que se fala que esta paragem vai renivelar os valores do mercado imobiliário, esta paragem vai, de alguma forma, domesticar alguma sobranceria e alguma postura dos clubes muito virada sobre si mesma, nas suas torres de marfim. Depende da necessidade que tiverem. Claro. Apenas isso. Eu acho que já baixaram muito mais à nossa terra, ao nosso nível. Agora, se vão continuar ao nosso nível ou não, eu duvido que sim no futuro. Agora, que a distância entre jornalistas e estruturas vai diminuir, eu não tenho dúvidas. Até porque o futebol levou um abanão tão grande nestes momentos, e falando do futebol, como podia falar do desporto qualquer, mas dando o exemplo do futebol, levou um abanão tão grande que eu acho que os clubes, e principalmente também os jogadores, que se escudavam muito nesta rigidez dos clubes, os jogadores também perceberam que precisam de se expor, precisam de contar histórias também, precisam de falar sobre o futebol, num período em que ficavam quase sem voz se tudo continuasse igual, não é? Por isso eu acho que também os jogadores perceberam que nós jornalistas não somos assim tão os maus da fita que lhes queremos fazer as perguntas más sempre e se calhar às vezes também queremos conhecer um bocadinho melhor a história deles e histórias por trás que eles nem sempre contam. E eu acho que esta quarentena foi ótimo para eles perceberem isso e para toda a gente dentro das estruturas dos clubes e das federações, etc., perceberem que podem fazer grandes coisas se abrirem mais as portas. E se não continuar assim,
eu acho que a distância se vai diminuir pelo menos. Isso é ótimo, é uma ótima notícia para nós. A questão que se coloca é, recomeçando, independentemente da maneira como este campeonato vai acabar, acham que pode haver a possibilidade de recomeçarmos em setembro o campeonato e haver clubes insolventes e incapazes de comparecer e de entrar em competição? Se não houver uma fonte de financiamento, se não for inventada uma fonte de financiamento, não nos esqueçamos que o grande problema do futebol é não ter acesso ao financiamento bancário. E neste momento não tem nenhum, portanto, tem sempre que ser financiamento alternativo. Se não se inventar um financiamento de juro zero, digamos, uma coisa assim, ao mesmo nível do que vai acontecer com várias outras áreas da economia, haverá falência, de certeza absoluta. É que ainda para mais não podemos estar a esquecer aqui um detalhe que é de grande importância, não é? Ou seja, a partir do momento que todos os jogos, pelo menos nesta época, vão ser todos feitos à porta fechada. Em Espanha, à partida, até ao final do ano, à porta fechada, serão feitos também os jogos por lá. A bilheteira, que para todos os efeitos não é uma receita despiciente, é uma receita que não vai existir. Merchandising vai diminuir drasticamente. Mas é uma receita muito importante, atenção, a receita é evidente que é muito mais importante nos clubes grandes, não é? A bilheteira. Um clube que tem 500 pessoas ou 1000 pessoas nos jogos não é assim uma coisa tão importante. Num clube grande é fundamental. Faz a diferença, é dinheiro que faz a diferença. E mesmo que os estádios estivessem abertos, eu acho que, e indo à conversa que estávamos a ter há pouco, os ultras, aqueles adeptos que foram hoje ao Olival e aqueles que esperam as equipas nas rotundas, esses iam sempre aos estádios. Agora, o adepto mais familiar, que vai com o filho ao estádio, que se calhar enche os 50 ou 60 mil adeptos que nós estamos habituados a ver nos jogos grandes, esses se calhar vão pensar 2 e 3 vezes agora a partir nos próximos meses se vão ao futebol ou não, porque eu vou ao futebol e isso fica infectado, isso infecta a minha família, não? São 2 tipos de pensamento diferentes e isso vai diminuir também pessoas no estádio. Eu acho que vai demorar algum tempo até termos, após a reabertura dos estádios, até termos comportamentos normais nos adeptos. Esta pode ser a oportunidade para repensar também a maneira como o modelo de negócio das emissões televisivas de futebol. E explico-vos já porquê. Ou seja, a partir do momento que os adeptos vão estar impedidos de ir ao seu estádio, a única maneira de manterem o contacto com o seu clube vai ser ver as emissões da sua equipa no ecrã. Em alta definição, num telemóvel, num tablet, onde quer que seja. Será que este é o momento em que fará sentido repensar a maneira de um acesso aos jogos de forma em vídeo on demand e de forma unitária? Ou seja, eu pagar 3,5€, 5€, o que seja, para ver só, única e exclusivamente aquele jogo. Isto pensando num universo de espectadores que provavelmente até poderá não querer subscrever o canal generalista por inteiro, mas quer comprar a emissão daquele clube, os jogos daquele clube, numa Sport TV, numa Eleven. Posso dizer que eu não posso, quando me convidaste para esta conversa, não posso ser nenhum comentário institucional da empresa, porque nem sequer tenho os dados para isso, apenas jornalista da empresa. E se fosse para isso, tinha que ser outra pessoa a falar. Mas por aquilo que eu vou lendo e por aquilo que isto não estou a cometer nenhuma inconfidência, que a própria Sport TV já pensou há tempos e acho que foram feitos estudos nesse sentido. A própria Eleven também já tem essa experiência. O mercado português é muito pequeno para pensar em pay-per-view. Claro. Foi o que o José Manuel disse há pouco. Só 3 milhões de pessoas é que têm acesso à televisão paga, não é? É curto. Se fosse um país pequeno, mas que tivesse uma cultura desportiva diferente, podia acontecer, mas muitas das pessoas, e basta olharmos à nossa volta e pensarmos nos adeptos que nós conhecemos à nossa volta, e até nem estou a falar dos menos racionais, até os que parecem mais racionais e que gostam mais do desporto, o que é que eles acabam por ver no tempo livre? O seu clube. E isso resume-se a um jogo e os rivais diretos, talvez, 2, 3 jogos por semana. E se disseres, mas tem que pagar para ver só aquele jogo, se calhar mais depressa pagam a assinatura toda para ter o produto todo disponível, do que depois ir pagando para ver. Acho que isso é algo que não acontece. Se me pusesse em cima da mesa um mundo utópico onde não existisse pirataria, a discussão também podia ser diferente. Exatamente. A pirataria é um tema interessantíssimo. Aliás, o José Manuel também, os jornais também foram fortemente afetados, mais ainda nesta fase. Tem sido ridículo. E porque eu acho, é apenas uma opinião, e não sei se o José Manuel concorda, eu acho que aconteceu uma coisa muito triste, mas que é curiosa,
que é apenas uma percepção individual. Eu tenho um conjunto de grupos do WhatsApp, todos nós temos, e de repente começaram a vaguear pelos grupos do WhatsApp com mais intensidade nesta quarentena. PDFs dos jornais todos. Pronto. Precisamente. Todos nós recebemos os jornais, apesar de ter a assinatura digital, recebemos lá os jornais. Os desportivos então em grande número. A questão é que eu acho que isto estava muito reservado a uma faixa etária que ia, sei lá, eu vou tirar aqui o número, que ia até aos 40 anos. Agora eu acho que de repente muita gente percebeu que isto era uma realidade e absorveu a realidade. E a sequer até havia muita gente que comprava o jornal e percebeu através do filho que está em casa há mais tempo com ele. Afinal, tu recebes em PDF os jornais também. Então nem vale a pena estar a gastar dinheiro. Exatamente. Eu acho que esta realidade, Zé Manuel, não sei se concordas com isso, se tens essa percepção, passou a ser mais comum nos lares, mesmo junto de pessoas que não sabiam que isto era assim. Fica com essa percepção, não sei se será verdade ou não. Zé Manuel. Temos alguns números, alguns cálculos disso, como eu penso que vocês também têm a respeito da pirataria televisiva. E sabemos que não é bem residual, portanto, não é só residual, mas é um número pequeno, quantidade de pessoas que, digamos, têm conhecimento suficiente para usar a pirataria com alguma regularidade, não é? É evidente que isto tende a mudar, as pessoas tendem a aprender, a habituar-se mais às coisas, não é? O pessoal de 50 anos, que se calhar há 5 ou 6 anos tinha grandes dificuldades na internet, agora já conhece melhor as coisas, não é? As redes sociais ajudam muito nessa percepção, a aprenderem, portanto, isto tenderá a crescer, é evidente. Mas deixo-vos um número, vocês estavam a falar no pay-per-view, eu concordo convosco, tenho a mesma opinião, que acho que é muito difícil. Independentemente de eu achar que a televisão e o futebol inteiro terão que mudar radicalmente em termos de dinheiro envolvido, formatos, acho que as coisas vão ter que mudar muito, mas dou-vos uma ideia. No meu jornal, normalmente, em termos de online, nós temos à volta de 500 mil pessoas por dia. Não é? Se metade dessas pessoas pagasse o correspondente a um jornal por mês, não estou a falar de um jornal todos os dias, um jornal por mês, €1, para arredondarmos. Eu tenho o meu orçamento feito. Exatamente. É incrível, de facto. Portanto, nunca foi tão barato para as pessoas terem informação de confiança. Agora, como é que as convencemos disto? Não sei. Acho que nós estamos tão pertinho, não é? Está aqui ao alcance da mão, não é? E, no entanto, tão longe. Isto resolve-se com a chamada educação para os média ou com campanhas anti-pirataria, como aquelas que nós vimos durante muito tempo nos cinemas, que é tu não roubarias uma televisão numa loja, não sairias de um restaurante sem pagar. Aliás, a verdade é que nestes meses de pandemia em que tivemos em casa, houve inclusivamente uma campanha subscrita por vários jornais a apelar ao bom comportamento do leitor, de não contribuir para a propagação da pirataria. Olhando, por exemplo, para um modelo de negócio como o do Netflix, que estamos a falar de uma realidade e de um ecossistema sem fronteiras e que, como é óbvio, tem uma escala inimaginável e que mesmo assim dá prejuízo e está a crescer em cima desse mesmo prejuízo. A verdade é que, por exemplo, no que toca ao consumo de ficção e de televisão, os níveis de pirataria à partida terão baixado, porque as pessoas perceberam que de uma maneira muito até pouco onerosa e fácil têm acesso a qualidade, diversidade num mesmo ecrã. E tenho tido essa discussão muitas vezes, curiosamente, por causa do Netflix. Exatamente. Porque há muita gente que tem tentado comparar, por exemplo, a assinatura da Sport TV ou da Eleven ou até pagar o jornal do jogo, já que estamos aqui os três. Exatamente. E dizer, se as pessoas pagam Netflix, Spotify, porque é que não pagam? Se as pessoas aprenderam a ter de pagar e a aceitar pagar porque dizem que é um bom produto e então aceitam pagar, porque é que não pagam o resto? E aí surge uma coisa, é a educação para os média. As pessoas acham que Netflix, até é justo pagar €10, aquilo é bem feito, eu gosto, perco tempo, mas aquilo é qualidade. Atribuem-lhe um valor económico. Claro, se tu disseres isso sobre a Sport TV, Eleven ou o Jornal do Jogo, surge logo um problema, a montante, que tem a ver com a percepção que as pessoas têm das empresas e daquilo que é a sua missão. E é uma percepção distorcida, logo à partida, na maior parte das pessoas, não quero generalizar em absoluto, mas na maior parte das pessoas. E depois, acham que é quase a nossa obrigação informar. Quer dizer, eles não têm que pagar isso. Se não pagarem, nós vamos continuar a existir. E isso é muito curioso. A educação para os média é a chave para isso. Sim. Eu espero que as camadas mais jovens já cresçam com a percepção de que têm que pagar as coisas. Porque, há muita gente que tem tentado comparar, por exemplo, a assinatura da Sport TV ou da Eleven ou até pagar o jornal do jogo, já que estamos aqui os três. E dizer, se as pessoas pagam Netflix, Spotify, porque é que não pagam o resto? E aí surge uma coisa,
já são mais habituados a ter de pagar para, até nas pequenas plataformas, terem de pagar para terem mais 100 moedas para brincar não sei com o quê. Exatamente. Eu acho que vão crescer mais nessa realidade do que quem tem agora 50, 60 anos, que nunca pagou para ter mais isto, porque é que vai pagar agora? Percebes? E isso acho que é muito difícil, foi muito difícil instituir. O online teve muita dificuldade nisso, acho eu. No online foi um erro desde o princípio, não é? Claro. Outro exemplo do jogo, teve um dos primeiros sites de informação em Portugal. Nós tivemos com o público no arranque, porque na altura tínhamos fazia parte da empresa InforDesporto, que era uma empresa de estatísticas, mas sobretudo de desenvolvimento informático, que nos ajudou com esse lançamento. Então a primeira percepção foi que nós devíamos ter a edição toda em papel, aberta no online, porque isso nos permitiria chegar a uma grande dificuldade que nós tínhamos na altura, que eram os imigrantes, onde nós estávamos a perder para o recorde e para a bola. Fui eu que fechei isso só anos depois, fui eu que fechei em 2011 essa torneira. Na realidade, abriu-se a caixa de Pandora e nós contribuímos para que a tecnologia se banalizasse, para que as plataformas ganhassem séquitos de seguidores, e envolvidos estes anos todos, estamos nós no fim da linha e não há o contributo inverso, ou seja, e agora aqui falando dos Googles e dos Facebooks desta vida, não é? Mas a questão agora aqui que eu gostava de vos também colocar era a seguinte: sendo este um momento único, sem precedentes, estando de facto a olhar para o regresso do campeonato com a possibilidade dos estádios estarem fechados, em que as emissões televisivas vão ter um papel absolutamente crítico para manter esse elo visual dos jogos para quem não tem a possibilidade de estar no estádio. De que forma é que a imprensa desportiva, a imprensa escrita, pode tornar-se também, fazer aqui quase que uma relação de parceria com as televisões, em que, por exemplo, a assinatura de jornais desportivos pudesse, de alguma forma, conter uns promo codes para uma subscrição de um canal de televisão desportivo a um preço competitivo. Vocês acham que isto é um desejo muito naif, utópico, ou acham que, neste momento, uma parceria entre televisões e imprensa podia realmente fazer sentido? Isso já esteve no ar com a Sport TV. Pronto, como sabes, o primeiro proprietário da Sport TV era proprietário do Jornal do Jogo. Portanto, na altura tinham 400 e tal mil assinantes, uma coisa assim, não é? Portanto, a primeira hipótese que se colocou foi: vamos oferecer o jornal aos assinantes da Sport TV. Coisa que acabou por ser muito combatida dentro da própria Sport TV por causa da conotação. Claro. Porque o jogo tem uma determinada conotação e a Sport TV queria fugir disso, não é? E acontece o mesmo com os outros. Portanto, digamos que se calhar para a bola com o Benfica seria mais fácil, porque é uma dimensão muito maior e, portanto, é um mercado garantido. Não importa tanto se os outros leitores vão rejeitar, não é? Vão achar aquilo que eventualmente poderia funcionar. Mas eu acho que a melhor ideia de todas, sinceramente, seria uma taxa muito parecida para os jornais, para a imprensa escrita. Para as televisões é diferente. Seria uma taxa muito parecida com a da RTP, mas no pagamento da internet. Ou seja, tu imagina que há ali 3 ou 4 euros, não é? Exato, sim. E que cada leitor deve escolher o destino daqueles 4 euros. Deve dizer: olha, eu quero 4 jornais, não é? 1 euro corresponde a um jornal, não é? Eu quero estes 4 jornais. Portanto, vou ficar com acesso às edições digitais e a tudo em aberto estes 4 jornais. Exato. Pronto, percebes? Sim. Eu acho que esse era um caminho possível. Uma coisa parecida com esse. Pedro, isto faria sentido na tua opinião? Sim, eu acho que todos os sistemas de bundling que possam ser benéficos para os mídia, acho que são a pensar e fazem sentido. Depois vão muito bater naquilo que disse o José Manuel Ribeiro, que é a identidade das empresas às vezes pode chocar. Mas isso é uma avaliação a fazer entretanto, mas sim, acho que faz sentido. Agora, acho que os adeptos, principalmente no futebol português, eu trato mais o produto internacional, que não tem tanto esse problema, mas principalmente no futebol português, e aqui o José Manuel Ribeiro e o Ivo sofrem um bocadinho mais talvez com isso, que é a emotividade e o clubismo às vezes impedem de ser racionais e vão muito. Imagina-se, pondo este caso concreto em cima da mesa, que um adepto do
Porto, Benfica e do Sporting podiam escolher para que jornal ou para que publicação poderiam ir 3 ou 4 euros. Se calhar boicotavam determinada publicação porque têm a ideia que aquela publicação é de um clube. Eu sinto muito que isso acontece em Portugal, e isso vai também de encontro àquilo que estavas a falar das empresas internacionais, como é a Netflix, por exemplo. Se calhar uma família paga 9,99€ pela Netflix, mas se calhar para ver a Liga dos Campeões da Eleven Sports acha demasiado caro. Nós, por exemplo, damos alguns jogos em Facebook Live, jogos que nós achamos que são permitidos dentro de algumas regras de dar em Facebook Live, ou seja, em sinal aberto, e o Sport TV agora também faz isso, na Sport TV+, ou fazia antes de terminarem os campeonatos. E mesmo assim as pessoas não ficam satisfeitas, porque estás a dar o Lille, eu quero é ver o Paris Saint-Germain, ou estás a dar o Génova, eu quero é ver a Juventus, percebes? Acho que as pessoas nunca estão satisfeitas, portanto essa educação para os mídias, se calhar explicar às pessoas que aquela receita é fundamental para uma estrutura de uma empresa viver, e para que o jornal, se calhar se fechasse a torneira e os jornais passassem a não chegar à casa das pessoas e tivéssemos maneira de os isolar do mundo durante uma semana, se calhar as pessoas iam perceber a falta que faz uma televisão, um jornal bem feito. Ou Ivo, queres acrescentar alguma questão aqui a esta dinâmica comercial e do modelo de negócio? Custa-me um pouco porque, quer dizer, eu tenho muitas ideias, mas ficam presas aqui. Todos nós temos uma ideia de como é que achamos todos nós sobre a nossa própria empresa, como é que poderia salvar de alguma forma o parque de clientes que tem, ou ampliar o parque de clientes. Há muitas formas. Eu quero acreditar sempre que quem está acima está, e acredito que sim, que está a pensar nisso e bem. Agora, no caso concreto da Sport TV, apenas como funcionário da empresa e ao mesmo tempo como pessoa que olha, como todos nós podemos olhar para o seu quadro acionista, a Sport TV tem um quadro acionista que tem uma vasta gama de instrumentos para poder utilizar a esse nível, não é? Agora, depois há contingências do mercado, tem a ver com prioridades, com abordagens, com estratégias, ou seja, há muita coisa, há coisas que às vezes nos parecem muito óbvias e que depois à mesa da reunião em 5 minutos somos desarmados. E depois há outras, e o Zé Manuel tem falado muitas vezes por essas coisas também, não é? Por esse tipo de coisas, e o Pedro também agora, que imagino que seja difícil. Agora, há sempre quem pense num ângulo claro, que diferente. Nunca pensamos. Claro. E coisas que parecem muito óbvias, não fazem sentido para o acionista, e coisas que nos pareciam impossíveis, afinal é por ali. Portanto, agora, uma coisa tenho a certeza, e isso concordo completamente com o que foi dito, e vai ter de mudar o modelo, vai ter de mudar porque vamos perceber muito depressa, estamos a perceber, e voltando à minha primeira intervenção, a fragilidade das estruturas, de todas, no mundo do desporto e por arrasto as nossas, ficaram muito visíveis, e portanto eu acho impensável que nesta altura, nas reuniões dos altos quadros das nossas empresas, pelas reuniões não passem ideias de formatação para o futuro. Agora, não é fácil, mas eu espero que daqui a 10 anos olhemos para este tempo e digamos, naquela altura tomou-se essa decisão, na altura com este e com aquele sacrifício, e alguma coisa mudou. Vamos ver. O público também está a mudar, e isso é muito importante. O Zé Manuel tocou nisso há bocado, e de facto é muito interessante porque o público de hoje, e eu disse isto já várias vezes sobre a Liga Portuguesa, e isto é um produto que é um produto-chave da Sport TV, e é um produto âncora do Jornal do Jogo. O Pedro está mais ligado agora ao futebol internacional, mas na Liga dos Campeões não deixa de se notar. Mas na Liga dos Campeões tens também, Exato. tens também. A questão é, os miúdos hoje em dia, rapidamente, são adeptos do Barcelona, do Real Madrid, do City, e a paixão pelo clube português começa a apagar-se. Eu acho que os clubes ainda não perceberam isto. Eu senti isto muito numa viagem que fiz a São Tomé e Príncipe. E quando cheguei cá, vinha a pensar nisto de forma muito vincada. Porque eu cheguei lá e de facto há um património, havia um património que está a morrer, que é o de gostarem das equipas portuguesas e de seguirem os jogos através da Sport TV, da rádio, de lerem os jornais, etc. E aquilo foi passando de pai para filho, etc. E com o acesso massivo à internet, os miúdos lá já não são adeptos de Porto, Benfica e Sporting, são adeptos dos outros clubes. Mas não é só isso. E acho que isso pode acontecer também aqui. Mas não é só pelo acesso à internet. É também pela perda de qualidade do produto? Não. É que tu tens a Liga Espanhola presente em Angola e Moçambique, por exemplo. Estão presentes, patrocinam coisas, tem lá um gabinete, não tens da Liga Portuguesa. É isso, tens razão, completamente.
Não tens da Liga a forma Portuguesa. a forma como trabalham o produto estão à nossa frente muitos anos. Aliás, eles estão cá, como vocês sabem, estão cá e fazem-nos propostas e querem meter conteúdos nos nossos. Eles têm estratégia, nós devíamos ter estratégia também, não temos, não é? Sim. Isto é um problema muito complicado. É que passa desde o campo do recrutamento do jogador daquele país até ao conteúdo do jornal e na televisão. Claro. É transversal. Vocês acham que esta questão dos jogos serem feitos à porta fechada não pode vir a ser contraproducente, no sentido de que, ok, vamos evitar grandes aglomerados nas bancadas, mas vamos ter multidões nas salas de jantar deste país? O problema é se não é na sala de jantar. O problema é se é fora do estádio, como aconteceu com o Paris Saint-Germain no jogo da Liga dos Campeões contra o Dortmund, não é? Sim. Os 30 mil que deviam estar lá dentro estavam cá fora e os jogadores ainda subiram à varanda para alimentar aquele comportamento. E não se pode esquecer que vai haver uma festa do título e vai haver uma festa do vencedor da taça. Exatamente. E isso vai ser muito difícil de controlar. Como é que tu impedes um adepto de ir festejar, não é? É muito difícil. É difícil. Não, mas sobretudo aquilo que dissemos há bocado, ou seja, ao todo a Sport TV terá umas 400 ou 500 mil assinaturas, não é? Mas nós somos 10 milhões. A maior parte das pessoas não tem isso em casa, não é? Quererão ver. Onde é que se vão juntar? Vão se juntar nos cafés? Vão se juntar... É isso, precisamente. Pronto. Isso para mim é o grande risco para a conclusão do campeonato. Para mim está aí, ou pode estar aí aquele ponto em que a DGS decide não, isto não funciona, temos que acabar. Não é? É que eu acho que podemos estar aqui a viver numa bolha de ilusão. Por exemplo, ontem fui dar um passeio de bicicleta por aqui, por perto de casa, e vi pessoas já ontem que tinha passado um dia, nem isso do desconfinamento das pessoas, já estavam nos cafés, já estavam alguns sítios com regras, outros já se percebia que já estava tudo junto, já não havia grande... Mas tudo com máscaras ou nem tanto? Não, há sítios que não, porque nós se calhar vivemos numa zona mais desenvolvida, uma zona que as pessoas se calhar... Mais urbana. Era melhor as mais urbana. Mas se fores para um sítio menos urbano, se calhar já não é tanto assim como provavelmente nós pensamos, que toda a gente está a cumprir as regras da risca. Se calhar não é tanto assim. Exato. Portanto, se isto é assim, um dia depois de poder sair de casa, imagina uma festa do título que arrasta milhares e milhares de pessoas. Não, mas é por isso que se está a discutir a hipótese dos jogos serem transmitidos em canal aberto. Certo. Não é? Sim. Que só não acontecerá se não houver mesmo condições financeiras para isso, porque obviamente a Sport TV... a mãe ou nós terão que ser ressarcidos desse dinheiro, não é? Mas é uma discussão que se está a ter, uma discussão objetiva. Portanto, é mesmo a ideia que é que isso aconteça. Não sei se é assim tão fácil, tenho dúvidas. A transmissão ser em canal fechado potencia isso, Zé Manel, de facto. Mas mesmo, vamos colocar a hipótese dos jogos serem em sinal aberto, mesmo assim, a cultura do adepto em Portugal não é de ver o jogo sozinho em casa. Mesmo assim, eu acho que na questão da festa é muito objetiva, as pessoas vão querer ir para a rua e vai ser difícil de controlar. Mas mesmo o contexto anterior, ou seja, a montante disso, a cerimónia de ver um jogo, ainda mais agora, depois deste período de confinamento, é uma cerimónia coletiva, em grande medida. As pessoas não vão estar na bancada, mas vão querer estar com alguém. E acho que isso, qualquer dos cenários, em aberto ou não, é de facto um problema que a DGS vai ter pela frente. Isso não tem grandes dúvidas. Ivo, e vai ser muito difícil relatar jogos à porta fechada, sem aquele bruá das bancadas? Vai ser muito diferente. Por acaso ainda hoje falei com um colega, até do Jornal do Jogo, sobre essa matéria. Eu acho que é um grande desafio para os realizadores, em primeiro momento. Exatamente. Num primeiro momento para quem vai realizar o jogo e depois para quem o vai fazer, porque por muito que penses assim, ok, mas quanto tempo é que tu ocupas na emissão a falar do público? Pouco. Mas a presença do público ocupa-te... Mas o som está lá, não é? Ou seja, há bocado falavas da senhora do restaurante, ela de certeza absoluta que se ela vir um jogo de futebol sem público e sem relato, vai ser algo completamente diferente do que ela estava à espera. E vai exigir muito mais do jornalista ou do narrador. Não é? Porque aí não tens a camada que te dá primeiro, que te dá a emoção, não tens aquela camada que te protege no fundo, vais ter que preencher 90 minutos de... Exato. E depois há aqui uma coisa curiosa, podias ganhar aqui uma coisa, vais perder imenso, mas há apenas uma coisa que era curiosa neste momento, que era a questão do áudio do estádio. E eu, conhecendo o histórico da Liga Portuguesa e os seus protagonistas, aposto o que tu quiseres, como os microfones que estão perto do banco de suplentes, vão ser afastados ou arrumados por sugestão dos clubes.
Portanto, nem sequer vais poder ter esse ganho que era ouvir os treinadores a dar instruções, que muitas vezes à porta fechada é o ganho que tu tens e é curioso poderes ouvir as instruções ou os jogadores. Mas gostava que assim fosse, espero que assim seja. Mas o histórico sobre esta matéria não me deixa prever grande coisa. Antes de vos desafiar a abrir as vossas escolhas de quarentena, tinha uma última pergunta para os três. Olhando para aquilo que foi a atualidade que vocês tão bem acompanharam, nós acabámos por assistir inúmeros exemplos de como o futebol tem um poder imenso nestas alturas, sendo mobilizadores da própria população, desde atos tão altruístas como os jogadores que ofereciam ventiladores aos hospitais, mas depois também aspectos e momentos tão simbólicos como o Mar Tunis, o jovem indonésio que escapou ao tsunami de 2004, que tinha uma camisola assinada do Cristiano Ronaldo e que decidiu até, no fundo, licitá-la para recolher fundos para ajudar os hospitais locais. Estes são apenas alguns dos exemplos, mas olhando para os últimos 2-3 meses, quais foram ali os momentos que, para vocês, como contadores de histórias deste mundo do desporto, que mais vos sensibilizaram? Posso dizer que foi uma notícia logo no início do confinamento de um diretor desportivo espanhol que contou a morte do pai porque teve de dispensar um ventilador. Portanto, o pai era idoso, né? Tinha uma certa idade e, portanto, a falta de ventiladores fez com que os médicos o pusessem de parte para que o ventilador fosse usado em alguém mais jovem. E foi o que me tocou nessa altura. Aliás, escrevi sobre isso porque a mim parece-me o mais baixo de tudo quando tu decides quem morre e quem vive e como é que... Portanto, isso para mim tocou-me muito. Outra coisa uma coisa mais genérica que eu não gostei, que foi quase uma tentativa de responsabilizar o jogador de futebol que é rico e que é bem pago, não é? Por uma contribuição que me pareceu completamente desajustado, não é? Não são eles que vão matar o vírus a pontapé, não é? Assim que as coisas se fazem, não é? E portanto, a mim, essas duas, sobretudo a forma como a coisa foi tratada em Inglaterra, ainda por cima era fácil arranjar alvos credíveis, não é? Porque tivemos logo um clube que teve 200 milhões de euros de lucro nos dois últimos anos, o Tottenham, a pedir layoff e ajudas, não é? Exatamente. É uma coisa inconcebível. Mas basicamente foram as duas coisas que me impressionaram, que me fizeram pensar, digamos. Pedro? Vimos vários gestos que são de louvar. Não vimos grande resistência em grande parte dos jogadores em reduzir salários. Acho que isso é nobre, sendo que eles não vão salvar o mundo, mas vivem acima das possibilidades normais, e eu gostei de ver essa atitude da classe, de grande parte, pelo menos das notícias que ouvimos. Deram o exemplo, não é? Sim, deram o exemplo. A própria Seleção Nacional doou o prémio do Europeu, ou parte do prémio do Europeu. Gostei de ver essa atitude da classe em geral. Agora, assim, uma história particular, de repente, não me recordo assim de nenhuma. Ivo? Houve muitas notícias que fui acompanhando e que foram marcantes. Posso reportar aqui mais a minha vivência pessoal, coisas que eu senti no momento, sobretudo no início disto, que estava tudo ainda um pouco sombrio e com algumas reservas, e era difícil até pensar por onde é que poderíamos ir. Vi sobretudo uma imagem que me marcou, que foi em Paços de Ferreira. A família que mora no estádio há muitos anos, o roupeiro do clube, no fundo esteve em isolamento dentro do estádio, não é? Nós estávamos em nossa casa e a casa dele é dentro de uma bancada. Exato. E eu fui lá falar com eles e fiquei muito, na altura, tocou-me um bocadinho ouvir a forma como falavam com paixão e com a saudade. Ele andava dias inteiros a passear à volta do campo, porque não tinha mais nada, estava tudo pronto. O equipamento do Paços de Ferreira estava no balneário, cada equipamento de cada jogador pronto desde o primeiro dia em que isto aconteceu, e estava tudo cuidadosamente preparado, limpo para o dia, passado tanto tempo, que foi agora. Exato. Em que os jogadores iam regressar. E ele todos os dias ia lá, ver se estava tudo ok, ao mesmo sítio, e andava no relevado dias e dias à volta, e dizia-me: eu tenho muitas saudades do barulho, do som dos jogadores, tenho saudades deles. E é como se fossem filhos dele. E aquilo foi uma coisa que marcou muito, que foi dito com muito sentimento. E aí
aí percebi que estas personagens são deliciosas no futebol. Depois, o que eu queria destacar de forma mais genérica foi a forma como muitas empresas e até atletas decidiram direcionar a sua atenção para a produção de máscaras, de viseiras, do apoio financeiro, ao contrário do que algumas pessoas tentaram vender, e aí é verdade. O mundo do desporto esteve muito bem. Havia muita gente à espera que não estivesse. E havia, aliás, eu acho que já havia artigos de opinião escritos para rasgar e que tiveram de ser guardados na gaveta, porque de facto o futebol deu logo um excelente exemplo. Exatamente. E o desporto em geral, em Portugal pelo menos, foi impecável a forma como reagiu a este cenário. Ouvindo o Ivo, lembrei-me agora, há dias estava aqui sentado e tenho a televisão à minha frente e vi, apareceu uma notícia num telejornal que o jogo do Liverpool Atlético de Madrid exponenciou o aumento gigante dos casos em Liverpool e inclusive morreram muitas pessoas lá, e eu lembro-me de respirar de alívio aqui porque eu estive nesse jogo e foi das únicas vezes na vida em que eu pensei que não devia estar aqui. E achei que nesse dia estavam a fazer uma grande irresponsabilidade naquele estádio, porque estava toda a gente a jogar à porta fechada e os ingleses estavam nem aí. E estavam completamente a assobiar para o lado, e depois percebeu-se até pelo seu primeiro-ministro. E mesmo as medidas oficiais do governo demoraram a mudar de estratégia. Sim, o próprio primeiro-ministro e o pai, eu lembro-me do pai dele dizer que queria ir ao café aos pubs. Ir ao pub ver. Exatamente. Queria, porque sim, eu tenho direito a ir, eu não vou apanhar isto, e de repente o seu filho quase que lhe dava um exemplo mau. Mas eu lembro-me de estar nesse jogo e de vir para casa muito preocupado. Auto-isolei-me nesse momento porque percebi que estava exposto a um caso sério, e depois, muitas semanas depois, vi essa notícia e pensei que tinha tido alguma sorte, primeiro por não ter apanhado o vírus, e depois por ter escapado, no fundo, de uma situação que poderia ter sido bem pior. E lembro-me de pensar que se calhar daqui a uns anos vou lembrar-me desta história, porque acho que estive exposto a uma situação que na altura lembro-me de pensar que não queria mesmo estar ali, mas já que estava, pronto, ia tentar passar o melhor possível, e quando vi aquela notícia de televisão tive uma sensação estranha de safei-me desta e podia ter corrido mal. É neste momento que eu gostava de vos perguntar o que é que, primeiro, se sobra tempo para lá do trabalho e do teletrabalho, para ver alguma coisa na televisão, para ler, para ouvir música. Qual tem sido, e esta é a pergunta sacramental, o vosso cartaz de quarentena? Já agora, Pedro, já estava a emissão contigo. Como é que têm sido os dias em casa? A minha filha vai fazer agora 8 meses e estes últimos 50 dias têm sido grande parte dedicados a ela. Enquanto trabalho vou-lhe dando a sopa e vou-lhe lavando as babetes e tal, e tem sido entretido. Portanto, o pouco tempo que nos sobra agora depois de jantar, quando ela adormece, tento ver algumas séries e pôr algumas coisas em dia que estavam em falta. Sobretudo nas séries. Tenho visto uma série que me desliga um bocadinho o cérebro, que não tem nada de extraordinário, mas eu gosto bastante, que se chama Killing Eve, da HBO, precisamente. Muito boa, gosto bastante do argumento, é muito giro, apesar de ter muitas mortes pelo meio, tem um humor fantástico. É um humor negro. Casa de Papel, claro, é um humor negro. Vi a Casa de Papel e vi, sobretudo, conteúdos de desporto que gosto muito, a série da NBA no Netflix. Jordan. Sim, eu não tive o privilégio de assistir a esses tempos e é fantástico recordar aquilo daquela forma. Estou à espera que saiam os novos episódios, porque é hoje que sai. Vi também a série do Sérgio Ramos, vi rapidamente, só 8 episódios de 20 minutos que tive curiosidade de ver, porque gosto de ver também esse lado dos jogadores, e vi também o All or Nothing do Brasil. Assinei a Amazon Prime para ver essas duas séries, que tinha muita curiosidade, porque gosto de ver os bastidores do futebol. Já tinha visto o do Manchester City há muito tempo também e queria ver estas duas. Basicamente tem sido por aqui. Excelentes sugestões. Ivo? Tenho visto algumas coisas no Netflix, no pouco tempo que há, coisas que ficaram marcadas. Ozark no Netflix é uma coisa que me ficou marcada, mas mais ligado ao desporto, para além deste documentário fantástico, esta série sobre o Michael Jordan e os Chicago Bulls. Gostei muito de ver, e acabei de ver, eu sei que o Pedro pelo menos já viu, que ele partilhou nas redes, aquela série muito próxima da que houve na Fórmula 1 na Netflix, mas com a equipa da Movistar de ciclismo. Muito bom, sim. E digo fantástico. Isto porque é um exemplo. Eu acabo de ver é assim que se chama. Exatamente.
um dia menos esperado. Eu acabo de ver um episódio da série sobre a Fórmula 1 e acabo de ver um episódio sobre esta série da Movistar Netflix e dá-me vontade, e eu faço isso, isto é verídico, vou ao YouTube ver etapas ou grandes prémios. Sim. E isto é a melhor coisa que é a melhor coisa que eu posso dizer sobre o produto. E é tudo o que falta neste momento ao futebol. E ao futebol português, mais concretamente, que é criares um produto ou tentares vender o teu produto. E eles conseguiram vender o produto mostrando as forças e as fraquezas, expondo os artistas a momentos incríveis de documentário e vão ter um ganho com isso. A Fórmula 1 não tem nenhuma dúvida e também o ciclismo sai muito a ganhar com aquilo. Depois, para além disto, vi agora recentemente uma coisa que eu gostei muito, e já que estamos aqui a falar de pessoas que gostam da cidade do Porto, então, As Caraquejeiras do Porto. Excelente sugestão. É um documentário que eu vi, apanhei na RTP2, mostrou-me um lado da cidade que eu não conhecia e que mexeu muito comigo. Não sei explicar, quer dizer, sei explicar porquê, basta perceber a história daquelas mulheres para que é extraordinário com qualquer pessoa. Mas fiquei chocado com aquilo e ao mesmo tempo encantado com a forma como a história está contada. Era uma vida de escravatura autêntica. E com aquele lado da cidade do Porto que muitos de nós não conhecem, e então é uma sugestão que eu deixo. E verdade seja dita, brilhantemente realizado pela Arminda Deusdado, e aqui ficou um beijinho para ela. Excelente sugestão, Ivo. Faltávamos aqui, era o Zé Manel. Tenho que misturar as duas, porque nós temos uma rubrica, um livro por dia. Sugerimos um livro, normalmente 90% das vezes sobre futebol. E qual é o meu problema? O meu problema é que são livros que eu já li há muito tempo, ou que, portanto, tenho que os ir recordando, não é? Por exemplo, hoje fiz com este livro aqui. Football's Strangest Matches. Porquê? Porquê é que eu fiz com isto? Porque nós andamos a falar do futebol com máscaras, não é? Imaginemos a possibilidade, a maluquice de obrigar os jogadores a jogar com máscara. E um dos jogos contados aqui, não é um jogo, uma das histórias contadas aqui é justamente que os soldados do Real Regimento de Engenharia do inglês, na Primeira Guerra Mundial, eram uma equipa de futebol, aliás, não só eram uma equipa de futebol, como até já tinham ganho a taça inglesa, e treinavam com a farda militar completa, com máscaras de gás, e treinavam e jogavam com máscaras de gás porque iam precisar delas, e precisavam de estar ágeis dentro daquilo, precisavam de se habituar, e para isso jogavam à bola, faziam jogos. O árbitro encarregava-se de garantir que eles tinham a máscara bem colocada, e eles tinham que jogar assim. E portanto é uma história que vinha a calhar nesta altura. Eu lembrei-me disso, fui buscar o livro outra vez e tive que ler essas coisas todas. Mas basicamente eu leio. Está-se a passar um fenómeno comigo na questão das séries, é que eu faço uma espécie de zapping, vejo uma série hoje, amanhã já não me apetece, vejo. Não te consegues disciplinar, não é? Ou seja... Não, nada disso. Portanto, os meus apetites variam muito. A única que eu vi mais alguns episódios foi uma série chamada Interland, que é um policial. Mas em que plataforma? Interland está na Netflix e está numa das Fox, na Fox Crime, se não me engano também. E portanto vi alguns desses episódios. De resto, estou a ver se acabo o Sapiens, que vocês já devem todos ter lido. Ainda não, mas dizem muito bem. E aqui é outro livro que eu sugiro, se tiverem tempo para isto, que é um livro muito parecido, do mesmo género daquele, portanto é um livro escrito por um jornalista, um historiador, o Malcolm Gladwell, chama-se Falar com Desconhecidos, mas o título parece um livro de autoajuda, mas não é. Portanto, é um livro muito parecido com o do Harari, com o género do Harari, que basicamente explica várias coisas ao longo da história recente, dos últimos 100 anos, digamos, que não foram perceptíveis para a maioria das pessoas. Portanto, ficas a perceber-te uma série de coisas que não são aparentes, portanto, que te escaparam de certeza absoluta. Aliás, o pós-título é engraçado, que é o que devemos saber sobre as pessoas que não conhecemos, e vou lendo quando posso, não tenho muito tempo também. Aliás, quando acabo, já escrevi tanta coisa que quando acabo não tenho muita paciência para ler. Ainda por cima, o meu filho está a escrever agora o trabalho final para a licenciatura dele, ainda por cima em inglês, e eu tenho que ler aquilo tudo. Mas pronto, mas é o que eu vou fazer.
Ora bem, eu digo-te uma coisa, chegados aqui, este é o momento em que eu acho que posso respirar um bocadinho de alívio, porque a proposta que eu reservei para vocês, nenhum de vocês, pelo menos até ver, ainda não viram. É uma série que estreou há bem pouco tempo no Netflix, chama-se The English Game, e em boa verdade acho que é a série certa para quem gosta de futebol e para quem quer, no fundo, mergulhar nas origens de um desporto que era um desporto de elite, mas que facilmente cativou os operários com vidas muito difíceis, e que encontravam no desporto, no jogo da bola, sem regras, sem todos os constrangimentos e, no fundo, regulamentos que hoje marcam este desporto. Foi aí que tudo começou. E o curioso é que esta série é da autoria do Julian Fellowes, que é o criador do sucesso de Downton Abbey, e é uma minissérie, são 6 episódios. Ela foi muito bem recebida pela crítica, tudo indica que estão a criar-se as condições para que haja uma segunda temporada, porque há muita história do futebol que fica por contar, e está disponível no Netflix para ver facilmente. É daquelas séries que facilmente se consegue consumir por binge watching. It started with a game. The game. A gentleman's sport. Football. The people's game. Some northern mill workers versus a bunch of southern toffs. 2 teams, 2 worlds apart. Led out by 2 captains. One who played our game by our rules. A generous man. A father-to-be. who needs to grow up. A flaming snob and a cheat. The other, a Scotsman. An outsider. A working-class hero. A money grabber. A man who led a revolution. A man that touched so many hearts. 2 very different men. Who both wanted the same thing. To win. To change the game. Forever. Esta série foi gravada. Uma das grandes dificuldades dos filmes e das séries sobre futebol é que não conseguem retratar o jogo. Aliás, nós temos tido muitas vezes esse problema, até no Cine Futebol Clube. Os realizadores dizem muitas vezes que não há grandes filmes sobre futebol porque aquilo é tão bom, a realidade supera tanto a ficção que é difícil retratar o jogo em si. Fica sempre uma coisa muito pobre e muito artificial. E eles então contrataram, nessa série, as cenas de jogo que tu vês foram feitas com câmaras que filmam a Premier League e com repórteres de imagem que normalmente fazem os jogos da Premier League. Portanto, eles conseguiram, através disso e de muito treino dos atores, aproximar muito aquilo da realidade. Por isso é que as imagens não são tão pobres como normalmente são nos jogos de futebol. E isso também é parte, explicam isso, que é parte do sucesso da série, está também relacionado com isso, com a forma como foi captado. E já tinhas espreitado? Já viste o... Já. Sim. Ah pá. Já vi. E retrata o início do jogo. É fantástico. Agora, curiosamente, tive uma conversa com um adepto há umas semanas em que eu estava a falar sobre isso e dizia-lhe, uma série espetacular, retrata o início do jogo. Ele dizia, e quem é que foi campeão nesse ano? E aqui acaba a conversa sobre isso, não é? Companheiros, foi um prazer esta horinha de conversa, pá. Espero que, primeiro, para vocês esta pequena conversa também tenha servido como um escape dos dias de pandemia, numa altura em que estamos realmente a caminhar a passos largos para um regresso à normalidade, espera-se, mas em segurança. E dito isto, espero que as sugestões que aqui ficaram partilhadas sejam ouvidas por quem nos vai escutar neste podcast, e até lá é desejar muita saúde para vocês, muito bom trabalho, porque precisamos de bons narradores para voltarem a contribuir para as panorâmicas apaixonantes do mundo dos campeonatos da nossa vida, e que de facto essa vibração mágica que o futebol emana regresse o mais cedo possível às nossas vidas. José Manel, Ivo, Pedro, foi um prazer. E pronto, este foi o apito final. Assim termina o cartaz da quarentena. E já sabem, não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.